Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 14. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo... deixa eu só confirmar aqui um momento. Capítulo 3. Gênesis 3. Capítulo 3. Gênesis 3. A palavra de Deus diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por este momento precioso. Senhor Deus, nos concede de estarmos na tua casa, de poder escutar a tua palavra e sermos, ó Pai, transformados pela ação do teu Espírito. Que o Senhor Deus nos ajude a compreender as tuas sagradas Escrituras, que nós possamos receber em nossos corações, ó Pai, a revelação de tudo aquilo que nós temos
feito de errado, as nossas atitudes erradas, os nossos pecados, e que o Senhor Deus nos mostre, pela ação do Espírito Santo, a Tua verdade. Que sejamos, ó Pai, libertados pela Tua verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Santo Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Quantos aqui conhecem essa história que a gente acabou de ler aqui agora? Todos conhecem? A história de Adão e Eva. Essa história, irmãos, é a primeira história, uma das primeiras histórias contadas no livro de Gênesis. E nesse livro, Deus vai começar a criação de todas as coisas. O céu, a terra, os mares, os animais. Ele faz uma criação toda maravilhosa, perfeita. Sem qualquer problema, sem qualquer defeito. Deus cria tudo perfeito. E nessa criação perfeita, ocorre uma coisa. O ser humano, ele passa por uma provação. Um teste de Deus. Deus criou todos nós. Eu, Wesley, Wendel, Luiz, André, Estevão, Clary, todos nós aqui. Fomos criados com um propósito. Adorar e servir a Deus de coração. Com amor. Por esse propósito que Deus nos criou. E Deus queria que o homem não fosse como um robô. Quantos aqui já viram um robô, um cachorro eletrônico, robô? Quem já viu? Então, aquele cachorro, ele pode imitar um latido. Ele pode correr, ele pode andar, ele pode pular. Mas você acha que ele vai amar uma pessoa? Você acha que ele vai ter algum sentimento por algum ser humano? Não vai. Porque ele é uma criatura, uma criação artificial. Mas Deus nos criou diferente disso. Ele criou o ser humano com desejos, com sentimentos. E esse ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com escolhas. Cada um de vocês aqui tem escolhas. Nós temos a escolha de fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que é errado. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou também as árvores, e de todas as árvores que existiam, existia uma árvore que eles não podiam comer de forma alguma. Deus diz, de todas as árvores que tem no jardim, vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus deu a sua palavra, Ele falou, você pode fazer isso e pode ir até aqui. Se você passar daqui e tomar do fruto que eu falei para você não tomar, você vai morrer. Vai ter consequência. E a consequência ela é grave. Deus, Ele deu a sua palavra. Adão sabia disso. Eva sabia disso. Todos eles tinham pleno conhecimento disso. Só que em determinado momento, Eva é tentada pela serpente. A serpente aqui é Satanás, que está habitando na serpente, no animal. Essa serpente conversa com Eva. E olha só qual que é o primeiro questionamento que a serpente diz. Olha no verso 1. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Cada um de vocês, jovens, quando vocês saem no mundo, quando vocês passam daquela porta para fora, ou até mesmo dentro da igreja, isso acontece, não é impossível, acontece. Talvez apareça alguém, ou alguma coisa, você vê no seu celular, que vai questionar a palavra de Deus. Espera aí,
É assim que a Bíblia diz? Você tem que amar seus inimigos? Mas é bobo. Bobo é quem ama o seu inimigo. O cara está te fazendo mal, você vai amar ele. O mundo vai apresentar esse tipo de coisa para vocês. Vai questionar a palavra de Deus. E esse questionamento ele é constante. Ocorre diariamente em nossas vidas. E neste momento de tentação, que Eva é tentada pela serpente, tentada por Satanás, a serpente disse: é assim que Deus diz. Primeira coisa, questiona a palavra de Deus. E a serpente diz: não comereis de toda árvore do jardim. O que a serpente está fazendo? Questionando a palavra de Deus, correto? Naquele momento que a serpente, Satanás, fala contra a palavra de Deus, questionando a palavra de Deus, naquele momento ela se coloca numa situação de escolha. Ou ela acredita no que a serpente diz e peca contra Deus, ou ela nega. Ela teve essa escolha. Ninguém forçou nada. Ela teve essa escolha. E qual que foi a escolha que ela teve? Tomar do fruto. E deu para o marido dela. O marido dela, sabendo que era errado, sabia que era pecado, sabia que era contra a palavra de Deus, foi lá e comeu do mesmo fruto. Ambos pecaram contra Deus. Ambos tiveram a escolha de crer na palavra de Deus, confiar em Deus e seguir a vontade de Deus de coração. Mas qual foi o desejo deles? Pecar. Olha só o que diz no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então veja só, irmãos. Olha só a consequência. Satanás tentou Eva. Eva caiu. Eva deu o fruto para o marido dela, que também caiu em pecado. Ambos rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitando a palavra de Deus, nasceu o quê? O pecado. O que é o pecado? O pecado é quando nós agimos contra a palavra de Deus. Isso mostra um ato de rebeldia. Um ato de rebeldia. Vou dar um exemplo. Luiz, se a sua mãe te manda você jogar o seu lixo para fora de casa, você tem uma escolha de levar ou não, não é verdade? Você tem uma escolha. Se você levar o lixo, você vai estar fazendo o quê? O certo. Obedecendo. Não é verdade? E obedecendo, acontece o quê? Mantém a casa limpa, tudo fica em ordem. Agora, se o Luiz escolher não levar o lixo, ele vai estar em rebeldia contra aquilo que a mãe dele disse para ele fazer. Resultado, vai ter briga, vai ter problema. O Luiz pode ser que apanha. Vai dar apanha, Luiz? Não. Então, então assim, rebeldia contra a palavra de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. O pecado é rebeldia contra a palavra de Deus. No momento em que eles cometem esse pecado, toda a raça humana cai. Toda. Vejam só em Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou ler de novo. Portanto, como por um homem, ou seja, através de um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Vamos observar o seguinte. Qual que é a primeira coisa que acontece? Por causa do homem,
o pecado passa a existir no mundo. Antes disso não existia pecado. Antes disso o homem ele era obediente a Deus. Mas no momento que ele pecou, agindo contra a palavra de Deus, passou a existir o pecado no mundo. E olha só o que diz a Bíblia: pelo pecado a morte. O pecado deles trouxe uma consequência grave, a morte. Aqui nós temos a morte física, porque por conta do pecado foram expulsos do jardim do Éden. Expulsos do jardim do Éden, eles não poderiam comer da árvore da vida. Então eles morreriam. Eles não viveriam ali para sempre. O pecado deles trouxeram uma morte física. E também trouxe uma morte espiritual. Imagina o seguinte: aqui está Deus e aqui está o homem. Quando o homem não tinha pecado, eles estavam ligados. O homem tinha um relacionamento com Deus. Ele falava com Deus diariamente. Não tinha impedimento algum. Eles estavam juntos a todo momento. Só que quando o homem ele peca contra Deus, o que acontece? Esse relacionamento é quebrado. No momento que esse relacionamento é quebrado, o homem morre espiritualmente. Ocorre uma morte espiritual. O homem ele está em estado de morte. E a Bíblia diz, Romanos 5,12, que nós lemos: assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, Adão e Eva pecaram, correto? O pecado de Adão e Eva trouxe uma consequência grave: a morte física e a separação do ligamento entre o homem e Deus. Separou, cortou. Dessa forma o homem morre espiritualmente. Não é possível que um ser humano ele tenha uma vida sem Deus. A vida sem Deus ela é uma miséria. Naquele momento o ser humano entrou em estado completo de miséria, porque ele já não podia ter mais relacionamento com Deus. O relacionamento entre o homem e Deus foi limitado pelo pecado. E o pecado, irmãos, passou para todos os homens. Ou seja, eu sou pecador, o Luiz é pecador, o Wesley é pecador, o André é pecador, a Edinaldo é pecador. Agora eu vou fazer uma pergunta: pastor Aderbal é pecador também? Sim. Todos se tornaram pecadores. E esse pecado, irmãos, trouxe uma situação tão terrível que até mesmo a criação de Deus teve problemas. Os animais que viviam pacificamente uns com os outros, hoje um morde o outro, mata o outro. O leão, você vê o leão na floresta, vai lá e já pula, mata a zebra. O pecado trouxe consequências graves para a criação de Deus. E olha só, por causa do pecado, é que nós vemos todos os dias no noticiário pessoas sendo vítimas de abusos, pessoas sendo mortas, pessoas sendo torturadas, pessoas em Israel sendo bombardeadas, pessoas na Ucrânia, na Rússia, em todo lugar, pessoas morrendo. Todos os anos, milhões e milhões de pessoas morrem. E elas morrem por causa do pecado. O pecado é algo maldito. É algo maldito. O pecado é uma coisa séria. Então, irmãos, o pecado traz uma consequência gravíssima. Gravíssima. Mas ainda tem mais. Acabou não. Deus, ele é um juiz, correto? Quantos aqui concordam? Deus é um justo juiz. Ok. Estevam, por que creio?
vou dar o seguinte exemplo. O Estevão, agora, a partir desse momento, ele é um delegado de polícia. Ele é um delegado de polícia. Eu matei, roubei, menti, fiz um monte de coisa errada. O Estevão vai prender, certo? Aí o Estevão foi lá na prisão. Estou aqui na prisão, certo, Estevão? Então eu estou preso. A pergunta que eu faço, eu mereço ser preso? Sim. Sim, não é verdade? Agora eu estou aqui preso. O Estevão pode simplesmente abrir a porta da cela e deixar eu ir embora? Não. Se ele fizesse isso, pode sentar, Estevão. Obrigado. Se o Estevão fizer isso, ele vai ser um delegado justo? Não. Não. Vai ser corrupto, né? Porque ele está deixando o bandido sair impune. Ele não pode deixar isso acontecer. Então Deus, quando Ele é um justo juiz, Ele não pode deixar o homem, pelo seu pecado, ficar impune. Ele tem que pagar. Todos eles têm que pagar. Quantos aqui já desobedeceram o pai e a mãe? Levanta a mão, por favor. Todo mundo aqui. Somente por esse pecado é suficiente para a gente ser condenado. E é merecido. Nós merecemos a condenação. Porque o pecado, irmãos, ele só causa destruição. Causa desavença na família. Causa roubo, causa morte. Causa tristeza, sofrimento. O pecado ele pode ser prazeroso para a carne naquele determinado momento. Mas depois que passar aquilo ali, você vai sofrer as consequências. Não se engana, tem consequência. O pecado que nós cometemos traz graves consequências. E o pecador, ele merece ser punido, ele tem que ser punido por Deus. Deus não pode simplesmente deixar o homem ser um pecador. Ele tem que pagar pelo seu pecado. Embora nós vejamos muitas pessoas, né, inclusive eu até escutei alguma vez, uma pessoa dizendo o seguinte: pessoas boas nunca se dão bem. As pessoas que fazem tudo de errado, a pessoa rouba, a pessoa mente, faz pessoas pobres sofrer, ganha mais dinheiro em cima dessas pessoas, pessoas enganam. E eu vou, olha só, pessoas que usam a palavra de Deus para semear destruição, para fazer coisa ruim, maldade. Pessoas cometendo pecados terríveis. E hoje em dia, jovens, isso, vocês com certeza já pensaram nisso. O mundo não trata muito ruim essas pessoas. Essas pessoas não sofrem condenação direito. A pessoa ela mata, fica nem um dia direito na cadeia, já é solta. Nós vivemos num mundo de impunidade. Mas não se engane, esse pecado todo que é cometido vai passar por um julgamento. Todos eles, cada pecadinho vai passar por um julgamento. Vejam só, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, porque todos, alguns, todos, olha só o que a Bíblia diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, cada um de vocês vão passar por esse julgamento. Deus vai julgar cada um de nós. E Hebreus 9:27 diz que esse julgamento ele acontece após a morte. Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, ou seja, depois da morte, o juízo. O que é o juízo? É a sentença do juiz. É o julgamento. É o martelo batido. Vai ser feita a sua sentença. Vai ser colocada ali. Observe o seguinte: a punição, irmãos, para o pecado é a condenação eterna.
Nós, seres humanos, temos uma alma dentro de nós, um espírito. E esse espírito, ele é imortal, ele não pode morrer. Tanto que em Lucas, no capítulo 12, peço perdão, eu acabei perdendo aqui, ó, esquecendo o versículo. Mas em Mateus 10 vai falar justamente o que eu ia ler. Mateus 10, versículo 28. Jesus Cristo diz o seguinte, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A condenação do inferno, irmãos, é para todos os pecadores. Todo pecador tem que ser condenado ao inferno. Essa é a retribuição justa para o pecador. Então veja só, se você é um pecador, a primeira coisa, você vai morrer um dia. Morrendo um dia, quer dizer, além de você morrer algum dia, você vai estar em morte espiritual, você não pode ter um relacionamento com Deus. Terceiro, quando você morrer, você vai sofrer a sentença do juiz. Qual que é a sentença? O inferno. Condenação eterna. A eternidade em tormentos, no lago de fogo, sofrendo. O verso 51 diz: e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha a figura que a Bíblia usa do inferno: ranger de dentes, pranto, tormentos. Quantos aqui quer passar a eternidade sofrendo? Tem alguém aqui? Não? Certeza? Ninguém quer. Agora eu pergunto para vocês, é justo? Sim. O pecador, ele tem que ser punido por Deus. E essa é a punição que Deus dá. Mas espera aí, irmão Lucas, e agora? Eu sou um pecador. Eu vou morrer um dia. E no dia que eu morrer, eu vou passar a eternidade na condenação. O que eu faço agora? Como é que eu me livro disso? O que eu posso fazer? Em Atos 5, verso 30 diz: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste suspendendo no madeiro, na cruz. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus Cristo, irmãos, veio com um objetivo. O objetivo dele não foi fazer milagres e curar pessoas. O maior objetivo de Cristo foi morrer na cruz por nós. Foi derramar o sangue dele para salvar-nos desse pecado. Porque aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que é remissão? Pagamento. Vamos supor que o Wesley tem uma dívida. Ele pecou, ele mentiu para a mãe, desobedeceu os pais, fez coisa errada, se envolveu com coisas erradas e tudo mais. O Wesley tem que ser condenado. É a justiça de Deus
sendo manifestado por Wesley. Ele tem que ser condenado pelo pecado. Mas o que acontece? O único jeito de salvar o Wesley é se ele for visto sem pecado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O Estevão, lembra do Estevão? O Estevão era o delegado, correto? Eu mereço ser preso pelo que eu fiz, não é verdade? Eu fui preso. Mas e se eu não tivesse feito nenhum crime, se eu não tivesse cometido nenhum crime, ele poderia me prender? Não. Se ele fizesse isso, ele seria justo? Não. Lucas não fez nada. Como é que ele vai me prender? Então não é justo. E Deus, irmão, ele é justo. Ele não é um Deus injusto. Então ele precisa condenar o pecador. Mas se o pecador não tiver pecado, então Deus não pode condenar ele. Não pode. E se Deus fizesse isso, Deus seria um Deus injusto. O que é impossível de acontecer. Então veja só o que Cristo faz. Hebreus 10, 12. Mas este, Jesus Cristo, falando sobre Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então veja só, Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue, para que houvesse o quê? Perdão de pecados. Porque segundo a palavra de Deus, só pode ser perdoado os pecados, o único pagamento para os pecados, o único pagamento para os pecados é o derramamento de sangue. Agora, quem derramou o seu sangue por nós? Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio. Ele veio e derramou seu sangue na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que, perdoando os pecados do Wesley, os pecados do Wendel, perdoando os meus pecados, eu não pudesse ser preso, eu não pudesse sofrer a condenação que era justa. Esse era o único meio. Porque Deus, sendo justo, ele tem que condenar alguém. E quem sofreu a condenação por nós? Jesus Cristo, derramando seu sangue na cruz. Então o sangue de Cristo é a única solução para perdoar pecado e nos salvar da condenação. Nunca se esqueça dessas palavras. Somente o sangue de Cristo é capaz de perdoar os pecados, salvar a alma do pecador, apagar todos os pecados dele, para que ele possa estar livre. Esse é o único meio. Não existe outro. Jeremias 31, verso 34 diz: não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa profecia feita pelo profeta Jeremias narra o tempo que nós estamos agora. O tempo onde há salvação, onde os nossos pecados podem ser apagados. E Cristo fez isso por nós, derramando seu sangue na onde? Na cruz. Se alguém aqui for batizado, vai ser salvo? Você concorda, levanta a mão. Não. Se você der o dízimo para a igreja, você vai ser salvo? Não. O único meio de ser salvo é através do sangue de Cristo.
É o único meio de perdão de pecados que existe. Não existe outro. E se alguém falar contra isso, irmão, está mentindo. Porque não é de acordo com a palavra de Deus, é contra a palavra de Deus. Aqui em 1 João, capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, para quem? Para Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de injustiça, de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, vejam só, irmãos. Nós precisamos confessar a Deus. Somos pecadores. Merecemos a condenação. Mas, diante disso, nós precisamos fazer uma confissão a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele, Jesus Cristo, é a propiciação. Propiciação significa pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Cristo morreu, irmãos, para pagar pelos pecados de todo mundo. Não foi só para o Lucas, não foi só para o Luiz, foi para o André, foi para o Edinaldo, foi para o Estevam, foi para todo mundo. Agora eu pergunto para vocês, Deus quer ou não quer que o ser humano seja salvo? É lógico que quer. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não sofra a condenação, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu pelos seus pecados. Ele morreu para que você seja salvo. Ele quer que você seja salvo. A única pessoa, o único ser que pode fazer alguma coisa para salvar é só Deus. Ninguém é capaz de salvar ninguém. Deus salva o homem. Deus enviou seu Filho. Jesus Cristo veio há mais de 2000 anos atrás, pisou nessa terra aqui, derramou seu sangue na cruz, foi torturado, foi arrancado os cabelos da sua cabeça, os cravos perfuraram o crânio de Cristo, rasgaram as vestes dele, expuseram Jesus Cristo sob vergonha, cuspiram nele, no próprio Deus, e ele passou por tudo isso, teve seus punhos, seus pés cravados, com pregos grossos, perfuraram seus ossos. Nessa perfuração quebraram seus ossos, afastaram seus ossos, não quebraram. Seus ossos ficaram prensados naqueles cravos. Imagine a dor. Eu uma vez, quando era jovem, olha só, eu tinha passado a tarde na casa de um amigo meu. E aí a gente deu uma ideia doida de sair correndo até a sorveteria. O primeiro que chegasse, você ganhava sorvete grátis. Eu não tinha dinheiro nenhum, mas pensava assim, eu correr mesmo. Ninguém tinha dinheiro para pagar sorvete nenhum. E eu fui correndo, eu era gordinho demais. Eu pensei assim, eu vou ter que correr. Os outros rapazes eram tudo magrinhos, os meninos eram tudo magrinhos. Falei, rapaz, eu dou desvantagem. E aí eu pensei assim, eu vou correr do jeito que eu nunca mais corri na minha vida. E aí quando começou a correr, eu já fui correndo logo, correndo. E eu correndo e o rapaz na frente, eu falei, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Eu fui correndo. Aí passou um cara de uma falou assim, corre, gordinho, corre. Eu correndo, vou conseguir. E eu fui conseguir passar 1, 2, e aí tinha um outro que o rapaz corria demais. E eu fui correndo. Quando chegou na curva,
Ele tropeçou. Quando ele tropeçou, eu falei, agora eu ganhei. Ele tropeçou e eu fui correndo, virei a esquina assim que eu cheguei quase perto da sorveteria. Eu fui, escorreguei o pé assim, torci. Foi só isso, esse movimento. Aí eu não conseguia andar. Rapaz, esse negócio estranho. Eu fui andando assim, mancando. O trem começou a doer. Doeu forte. Me encostava um pouquinho assim, na doía demais. E aí fui fazer, conversar com os amigos. Rapaz, agora tem um negócio esquisito aqui. E tudo. Eles falaram, o que foi? Não sei, eu tô doendo demais. Meu pé tá doendo demais, não consigo andar. Tanto que eu tive que pedir para minha mãe, chamar minha mãe, né, que estava do outro lado do quarteirão, para me ajudar. Eu não dava conta. Resultado, fui no médico, foi descobrir que eu tinha trincado o osso. E era assim, um trincadinho assim, coisa pequena. Você olha assim e fala, olha, como é que dói desse tanto? E eu passei, foi 6 meses, sentindo dor, até ficar curado. Foi horroroso. Foi uma das piores coisas que eu já passei. Agora, com esse trincadinho, eu já sofri tanto. Agora, imagina Cristo. O que Jesus teve que passar? Tudo que ele teve que passar por nós. O seu sangue foi derramado na cruz. Jesus Cristo não merecia isso. Não merecia essa condenação. Mas ele passou por tudo aquilo por amor a você. Foi porque ele te amou. Sabe, irmãos? Talvez alguém pudesse passar por alguma coisa assim, pela sua mãe, que você ama, pela sua irmã, pelo seu irmão, um amigo seu que você gosta muito. Mas se você tivesse que sofrer desse tanto, por um bandido, por um abusador, um violentador, ninguém queria. Eu duvido que alguém no mundo seria capaz de querer fazer isso com uma pessoa assim. Mas alguém fez. E quem fez foi Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso para que você pudesse ter os seus pecados perdoados, que a sua sentença fosse anulada e que você fosse visto justo diante de Deus. Cada um de nós recebemos esse presente. Nós podemos receber esse presente. Mas Deus não vai te dar ele assim, ó, na sua mão. Você tem aqui, é seu e vai ficar com você. Não é assim. Deus tem o presente na sua mão. A salvação na sua mão. É uma escolha do Wesley pegar ou não. Deus nunca fez nada à força. Cada um de nós temos uma escolha. E essa escolha cabe a nós. Eu fiz a minha escolha. Eu reconheci que eu era um pecador. Eu merecia a condenação. Era justo. Eu reconheci que Cristo veio a este mundo, derramou seu sangue na cruz, sofreu toda a condenação, o derramamento do seu sangue, para que todos os meus pecados, todos, os de ontem, de amanhã, depois de amanhã, que todos eles fossem perdoados, para que Deus pudesse me ver justo, ver uma pessoa sem pecado, sem merecer condenação. Mas para que eu tenha isso, é necessário uma escolha. Aceitar ou não. A Bíblia diz, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é de graça. Você não tem que pagar nada. Nada. É de graça. Por que é de graça? Porque Deus já pagou tudo. Ele pagou a conta. É de graça. E esse dom, essa palavra dom, significa um presente. É diferente de um prêmio, um troféu. Você vai lá, faz a corrida de tantos metros, vai lá e agora você ganha o troféu. O dom não é assim. O dom ele é como um presente. Deus está te dando. Está dando para o Wayne, está dando para o Wesley, está dando para todos os pecadores esse presente. E
E só há uma coisa que você precisa fazer: crer e aceitar esse presente. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar esse presente. O resto, tudo Deus já fez. Em Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que está escrito será salvo? Porque você só vai poder ser salvo se você fazer essa confissão. Se você não confessar a Deus, você não pode ser salvo. Deus faz essa exigência. Para ser salvo dessa condenação, você precisa reconhecer sua posição diante de Deus. Você precisa entender a gravidade da condenação que o pecado causa. Terceiro, você precisa crer que somente através do sangue de Cristo você pode ter o perdão dos seus pecados. Somente dessa forma. Não existe outro. Não existe outro. Algum de vocês que gostariam de receber esse presente? Gostaria? Wesley, gostaria de receber esse presente? Que graça! Gostaria? Wendel, você gostaria? Você já recebeu? Deseja receber? O que vocês precisam fazer? A mesma coisa que eu já fiz. Reconhecer que é um pecador. Reconhecer a condenação que o pecado causa. Crer de coração no sacrifício que Cristo fez para perdoar esse pecado. Crendo nisso, você vai ser salvo. Mas é necessário que você faça uma confissão. É a única coisa que Deus pede para você. Amém? O único meio de fazer isso é através da oração. É o momento que nós falamos com Deus. Correto? Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração. Gostaria que vocês, Wesley, Wendel, seu Paulo, esqueci o nome. Oi? Lúcio. Vocês que desejam receber de coração esse presente, serem salvos, libertos dos seus pecados, ter a vida eterna, nunca mais ser condenado pelos pecados, você precisa receber a Cristo. Então, nesse momento, eu vou fazer uma oração. Gostaria que vocês repetissem comigo, tudo bem? Se quiserem fazer de voz baixa, já é o suficiente. O importante que eu quero que vocês façam é que seja de coração, tá bom? Porque se não for de coração, não adianta. Somente isso, tudo bem? Então vamos orar. Se alguém também deseja receber, faça essa oração junto comigo, tá bem? Oremos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que a condenação pelo meu pecado é justo, mas eu tenho fé que o sangue derramado na cruz por Jesus Cristo é suficiente para me perdoar de todos os meus pecados e livrar a minha alma da condenação. Assim eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sabe o que vocês acabaram de fazer agora? Wesley, Wendel, Lúcio. Romanos 8:1. Portanto, agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
A partir de agora, Wendel, Lúcio, Wesley e quem mais for que recebeu nesse momento esse presente, a Bíblia diz que agora não tem condenação nenhuma mais para você. Porque recebendo a Cristo, reconhecendo o sacrifício de Cristo, você tem seus pecados perdoados. Agora você está salvo. Amém? Agora vocês estão salvos. Essa é a maior decisão mais importante que nós podemos fazer em nossas vidas. E João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, eu recebi, a Edinalda recebeu, o Estevão, o Ari, o André, o Luiz, todos eles receberam, assim como vocês receberam agora. Receberam a Cristo. E a Bíblia diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vocês creram, não creram? Vocês creram de coração. A partir de agora, vocês são filhos de Deus. Agora você tem um pai. Agora, olha só. Vou retroceder, agora vou voltar lá para isso. Vocês mereciam ser condenados, verdade? Porque é a sentença justa de Deus. Mas o Wesley recebeu a Cristo. Ele recebeu o sacrifício de Cristo de coração. Ele creu. E ele crendo, nesse exato momento, todos os pecados dele é perdoado. Todos eles. E nesse momento que Cristo perdoa os seus pecados, Wendel, Lúcio, você não pode ser mais condenado. Você é justificado diante de Deus. A Bíblia chama isso também de dupla imputação. Jesus merecia ser condenado? Sim ou não? Merecia? Não. Mas ele, por amor a você, fez o quê? Sofreu a condenação, derramando seu sangue na cruz. Agora nós merecíamos ser condenados. O que Cristo fez? Ele pegou toda a sua justiça, merecedor da vida eterna, santidade, tudo isso que Cristo merecia por ser um homem justo, santo, sendo o próprio Deus, Ele deu para vocês. Vou dar um exemplo melhor. Vamos supor que aqui é um tribunal agora. O Estevão vai ser condenado. O Estevão fez um monte de crimes. Ele vai ser condenado hoje, agora. E aí, a gente acabou de ler aqui, o Estevão vai ser condenado por isso, porque ele mentiu, porque roubou, porque se envolveu com certas coisas erradas, viu coisas erradas, praticou coisas erradas, se envolveu no vício, se envolveu com pornografia, e por aí vai. Ele tem que ser condenado. Porque ninguém pagou pela dívida dele. Então não vai ser condenado agora. E aí quando vai ser batido o martelo para a condenação do Estevão, Jesus Cristo entra e fala assim, pode deixar ele livre, que eu pago apenas a condenação no lugar dele. Deus vê assim, é justo, tem que punir alguém. E quem que Deus pune? A Jesus Cristo, sofrendo na cruz. E através dessa forma você é liberto. E Cristo não só morreu na cruz, como Ele ressuscitou. Atos 5,30 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste suspendendo no madeiro. Cristo morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo, irmãos, tem um papel extremamente importante. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo prova que o sacrifício dele foi suficiente para pagar pelos pecados do Lucas, do Wendel, do Wesley, do Edinaldo, de todos nós. É por isso que Cristo veio. Isso nós chamamos de Evangelho. Essa é o plano
de salvação. Amém? Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso e precioso que o Senhor Deus nos dá, de podermos, ó Pai, falarmos da Tua palavra. Senhor Deus, de coração, nós ficamos felizes pela decisão que o Wesley, que o Wendel, que o Lúcio tomou, e todos nós aqui que estamos também tomando essa mesma decisão, de recebermos a salvação do Senhor Deus, o qual enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, e que ressuscitou ao terceiro dia, para que todo mundo pudesse ter a oportunidade, a chance de serem salvos. Esse, Senhor Deus, é o maior motivo que podemos dar de gratidão pelo que o Senhor Deus fez por nós. Nós te agradecemos neste momento, Senhor Deus, pela salvação que nos é dada, que não é merecida, mas que nos foi dada por amor, porque decidimos arrepender dos nossos pecados e receber a salvação do Senhor Deus. Neste momento nós agradecemos, ó Pai, por essa obra maravilhosa de amor que o Senhor Deus derramou em nossas vidas e há de derramar nos corações de muitos outros jovens, de crianças, de adultos, de idosos. Todos, ó Pai, precisam de salvação. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor Deus, em nome do teu santo Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém? Quantos de vocês têm certeza que se partir agora vai estar com Cristo? Levanta a mão. Amém? Amém. Vamos cantar o número 125 para a gente estar encerrando. Conheci o mundo mal. Agora